Olá, pessoa determinada, tudo bom? Muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa primeira aula aqui do programa Comer Intuitivo. E hoje mesmo nós já vamos aprender a diferença entre exagero, compulsão e fome emocional. Mas primeiro eu vou me apresentar. Eu estarei com você nesses próximos 30 dias, tanto aqui nas aulas quanto na minha voz, que serão enviados os áudios de auto-hipnose, e também auxiliando no grupo. Meu nome é Ingrid Labão, eu sou hipnoterapeuta clínica, inclusive estou aqui no meu consultório gravando para você, e minha especialidade são distúrbios alimentares e vícios também. Além de hipnoterapeuta, eu também sou psicanalista, sou programadora neurolinguística também. E como eu vim parar então nessa área de distúrbios alimentares? Quando a gente fala em emagrecimento, não necessariamente a pessoa que quer emagrecer, ela tem algum distúrbio alimentar. Distúrbio alimentar a gente vai falar aqui de compulsão, anorexia, bulimia, síndrome da alimentação noturna, né? Porque eu sou uma pessoa que já foi compulsiva. E quando eu consegui finalmente parar com as compulsões, eu resolvi ajudar outras pessoas. Por quê? Porque eu fui a minha primeira cliente. Isso mesmo. Tudo que eu faço hoje nos meus tratamentos com hipnose, com PNL, com psicanálise, eu treinei em mim mesma, até chegar ao meu método de emagrecimento, de anticompulsão alimentar, né, que chama leve e consciente. E para começar então, esse programa do Comer Intuitivo não é o programa do Comer Intuitivo daquelas duas nutricionistas americanas, a Evelyn Tibone e a Elise Reich, né? E elas têm um programa patenteado, elas são nutricionistas, então o trabalho delas envolve uma questão completamente nutricional. Aqui, não. O que eu percebi ao longo de todos esses anos trabalhando com compulsão? Quando a gente pensa em comida, seja o contexto da comida, né? Seja ele de compulsão, exagero, de alguém que tem uma alimentação desatenta, né? Come e não percebe, o que sempre está por trás ali, em algum momento, é a emoção. Essa emoção ela pode ser mais forte ou mais fraca. Então, sempre quando a gente tenta resolver um problema emocional, lidando apenas com o comportamento, ele vai ser falho. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que fuma. E você fuma porque você é muito ansioso ou muito ansiosa. E toda vez que você está ali nessa ansiedade, naquela fase ruim, você vai fumar. E aí eu falo, vamos então trabalhar apenas no comportamento, que é fumar. A partir de agora você não vai mais fumar e cada vez que você tiver vontade de fumar, você vai pegar uma caneta e ficar mexendo nessa caneta. Talvez você consiga parar de fumar mexendo na caneta, mas o que fazia você fumar, que era aquela emoção que estava por trás, aquele gatilho, né? Ele vai provavelmente transferir para outra coisa. É por isso que é tão comum pessoas que fazem bariátrica e aí elas viram alcoólatras, né, alcoolistas, né, que é o termo certo, 10% em média. É muito comum pessoas que usam drogas mais pesadas, como cocaína e heroína, quando elas param de usar a droga, elas começam a fumar. E gente que para então de fumar e aí começa a comer, não é mesmo? Então, para que a gente possa trabalhar a relação de uma forma verdadeira, ir até a causa daquilo, não temos como não passar por um processo terapêutico. Então, no que consiste esse meu programa? Aqui não tem dieta, aqui não tem exercício físico e, aliás, aqui não vai ter dieta nunca e eu vou estimular você a não fazer dieta, porque o comer intuitivo é o quê? Comer com a nossa intuição. Lembre do seguinte, uma criança, por exemplo, que você conheça, né? Ou se você tem filho, ou na televisão. A criança, ela vai mamar, certo? E ela vai chorar para mamar quando ela tem fome. Mesmo que esse ato de mamar esteja sempre com um emocional envolvido, que é a mãe ali alimentando, ela vai ter a intuição de estou com fome, estou com sede, né? A criança às vezes não toma nem água no começo, e aí ela pede para mamar. E ela vai crescendo e ela vai aprendendo que sim, tem alimentos que são muito mais gostosos que os outros, né? Doce, por exemplo, porque o leite também é doce, e ela vai comer por prazer, ela vai respeitar o prazer, mas ela vai respeitar fome e saciedade. Né? O quanto que eu estou com fome eu como e o quanto eu estou satisfeito. E o satisfeito não necessariamente é um satisfeito só de minha barriga não está mais roncando, mas o quanto aquela comida te traz uma satisfação e que você já deu para você. Por exemplo, um pedaço de bolo de chocolate, se for um bolo gostoso, é muito bom, mas como um bolo inteiro, chega um momento em que aquilo não te traz mais uma satisfação.
um prazer. Então, o comer intuitivo, ele parte do princípio aqui no meu programa em que você sabe o que você tem que comer. Isso não quer dizer que se você não entende nada, por exemplo, de uma base nutricional, né, não entende nada de metabolismo, você não tenha que estudar um pouquinho sobre isso, aí a gente vai conversar ainda nesses próximos dias sobre essas questões. Mas você vai passar a comer de uma maneira intuitiva, que é a maneira mais natural da natureza humana e que é o que a gente sempre fez. Se você for lembrar dos seus bisavós, muito provavelmente eles não fazem dieta. Minha avó, por exemplo, se eu falo para ela que eu vou fazer dieta, que eu fui no nutricionista e ele tá me dizendo que comer, ela não entende nada. Ela vai entender regime. Aliás, regime é uma coisa muito de vó, né? Que é o comer menos. Se eu falar para minha avó que eu estou numa dieta, ela automaticamente vai pensar que eu estou comendo menos e logo eu estou em regime. Então, qual é toda a base desses 30 dias? É você aprender a lidar com as suas emoções, ok? E como você vai lidar com essas emoções vai ser uma escolha sua. Por quê? Já vou entrar aqui na questão do comer emocional, né? Comer emocional, comer porque alguma emoção te fez comer, é natural da natureza humana. Então, por isso que o meu programa não é igual ao da Evelyn Tiboni, como eu disse. Porque no programa do Comer Intuitivo normal, eles entendem que a fome emocional não é algo bom. E aqui eu vou defender o contrário, vou defender que isso não é uma escolha. Nós humanos comemos de uma maneira emocional. Por exemplo, lembra o exemplo que eu dei do bebê que mama? No momento em que o bebê mamava, ele estava em contato com a mãe. Então, os primeiros contatos que nós temos com a comida, ela vai ter um contexto muito forte emocional. Festa de aniversário, tem bolo, tem brigadeiro, e você está feliz ali com seus amigos, com a sua família. Você vai numa festa de casamento, também tem comida. Então, a comida, ela está inserida na nossa vida em vários contextos muito emocionais. Natal, Páscoa, e festa, por exemplo, que você vai, né, o comer e o beber também, a gente vai trabalhar a questão da bebida, aqui inclusive alcoólica. Então todos os contextos são emocionais. E eu não acredito que em algum momento a pessoa não vá comer emocionalmente. Isso é inevitável, porque não somos robôs. E essa é a primeira coisa que eu quero que você vá tirando aqui nesse nosso primeiro contato, dessa nossa primeira aula, que é ir pensando. Se você já fez dieta ou se você está em dieta, quantas vezes você já ficou ali em dieta, talvez emagrecendo e voltando, né, tendo resultado ou não, né? E a minha proposta então é que a gente tente uma coisa diferente, mas uma coisa diferente ao mesmo tempo, mais natural e completamente lógica, ok? Então, qual é a diferença entre compulsão, exagero e o comer emocional, ok? Quando a gente pensa em compulsão alimentar, a compulsão, pela definição dela seria você comer num período mais ou menos ali de umas 2 horas, muito mais do que a maioria das pessoas comeria. Esse termo, se você vai concordar comigo, ele é muito vago. Por exemplo, se você come uma pizza inteira, é compulsão? Talvez. No Brasil, talvez seja. Nos Estados Unidos, provavelmente não. Eles comem muito lá. No Japão, isso é impensável. Então, se a gente for pensar que é comer menos, né, você comer muito mais do que a maioria das pessoas comeria, isso quer dizer que vai depender do contexto onde você está. Mas o que eu quero que você entenda como compulsão nesse nosso programa aqui? A compulsão, desculpa, é você comer de forma desenfreada. Então, por exemplo, Ingrid, eu tenho compulsão por doce, algumas pessoas me falam. Não, a compulsão ela não tem um objeto definido. Então, eu tenho compulsão com chocolate, com batata frita. Quando você está em compulsão, você come tudo. Então, você começa comendo um brigadeiro, porque é gostoso, mas você também come arroz com feijão. Se tiver banana, você come banana. Se tiver comida congelada, você come. Inclusive tem casos de pessoas compulsivas, como eu era, que comem até vomitar. E, inclusive de pessoas que comem, vomitam, né, porque não aguenta mais, e continuam comendo. Então a compulsão ela é algo incontrolável. Quando a gente pensa em compulsão, a gente vai pensar, mas a pessoa ela pode parar, contar até 10, avaliar porque ela está tendo essa compulsão? Não. Nós vamos aprender sobre emoções mais para frente e você vai entender que a emoção ela não é algo controlável. Okay? Então a pessoa quando ela está em compulsão, ela não vai controlar esse mecanismo do que está acontecendo. Já o exagero é você comer de forma exagerada. Por exemplo, o exemplo da pizza ainda. Você foi
num rodízio de pizza e comeu ali 20 pedaços de pizza. Mas não foi uma coisa descontrolada, foi um tempo muito grande. Você também não estava triste, nem irritada, nem nada para dizer que foi um comer emocional. Mas você comeu exageradamente. E isso às vezes também acontece. Mais uma vez, nós somos humanos. E é natural que em alguns momentos a gente tenha mais fome, é natural que em alguns momentos a gente tenha mais exagero. E o que era o comer emocional? O comer emocional é quando você tem uma emoção que fez você comer. Por exemplo, o aniversário, como eu disse, é um comer emocional. Às vezes a pessoa está ali, ela nem liga tanto assim para bolo do brigadeiro, mas comeu na festa, né? Tinha também um contexto inserido ali onde as pessoas esperam que você coma. Um outro exemplo de comer emocional. Você, por exemplo, está muito triste, brigou com o marido, com a esposa, e aí você pega, faz um brigadeiro de panela e come esse brigadeiro de panela. Talvez um gatilho emocional, ou seja, algum contexto emocional, disparou um comer emocional que pode se virar uma compulsão. Então, mesmo exemplo, briguei ali com meu marido, com a minha esposa, fiz a minha panela de brigadeiro, aí eu vou comer esse brigadeiro, só que nesse momento eu me descontrolo e acabo comendo tudo que eu tenho em casa. Eu como brigadeiro, faço outro, como maçã, como carne moída e não paro de comer. Então teve aí uma compulsão. Mas o comer emocional não é compulsão. Então, para que fique muito claro, compulsão, mais uma vez, vai ser algo que você não vai controlar. O exagero é você comer em excesso. E você tem o comer emocional, que são as suas emoções que vão desencadear ali processos de comida. Quando que é ruim o comer emocional? Isso vai depender muito. Como eu disse, isso é natural. Mas tudo que for em excesso, de uma forma que esteja prejudicando você, aí nós teremos um problema. Até porque o comer emocional não necessariamente é comer doce ou comidas menos nutritivas. Você pode ter um comer emocional em comer, por exemplo, a sopa da sua avó. Quando você está doente, você pode ter um comer emocional em comer ali uma salada de fruta para comemorar, confraternizar com as suas colegas da academia. Não necessariamente o comer emocional é ruim. Isso vai depender do que você está comendo, quanto você está comendo, com que frequência você está comendo e principalmente o quanto de culpa isso está gerando em você. Porque um dos grandes fatores hoje em dia da dieta é que sempre que a pessoa sai da dieta, ela tende a se culpar. Então eu não fui capaz de seguir essa dieta, logo eu me culpo. E o que eu quero então que a gente comece a fazer nesse primeiro dia? Se você leu lá as inscrições do grupo, você vai perceber que eu vou passar tarefa de casa, não todas as nossas sessões, mas vou passar na grande maioria. Você não é obrigado a fazer, nem obrigada. Mas se você faz essa lição, o seu processo de conhecimento vai ficando muito mais fácil, muito mais lógico, e você pode contar comigo nesses 30 dias para tirar as suas dúvidas. Essas aulas elas vão ficar gravadas por 48 horas. Então você tem ali 2 dias para assistir, depois elas vão ser apagadas. Por que elas não vão ficar os 30 dias ali? Porque isso é uma forma de forçar você a vir aqui todo dia assistir esses minutinhos de aula. É um compromisso. Quando a gente pensa em terapia, a gente tem um compromisso firmado entre eu, a Ingrid, e você que é o meu paciente. Como eu não estou tendo um contato direto com você aqui na aula, embora a gente vá ter ali no grupo, eu preciso do seu comprometimento. Agora, Ingrid, eu não quero fazer as tarefas. Tudo bem, você não é obrigado. E qual é a tarefa do dia de hoje? Eu quero que você anote o que você comeu. Não precisa ser assim, eu comi 100 gramas de arroz. Não, pode colocar lá, comi arroz no almoço. E eu quero que você me diga, se esse seu comer foi uma fome biológica, eu estava com fome, tinha arroz e feijão, minha mãe fez e eu comi. Se isso foi uma fome emocional, não, eu já tinha almoçado, mas aí eu ainda estava ansiosa, por exemplo, e aí eu comi um chocolate. Ou se teve um exagero, então eu ia comer um chocolate, mas acabei comendo 3. Ou se foi mesmo uma compulsão, eu comi uma série de coisas, nem lembro direito que eu comi, num período pequeno, como eu te disse, não parei de comer. Então eu quero, para a gente começar a se conhecer, que você anote, você não precisa me mandar, não precisa pôr no grupo, tá? Não precisa se expor, é apenas anotar que nós vamos trabalhar isso posteriormente. Então anota de hoje,
até amanhã, próxima aula, tudo que você comeu, né, durante todo o dia, e identifica para mim se ali foi fome biológica, se foi uma fome emocional, se foi um exagero, se foi uma compulsão. E para eu ter certeza que você assistiu esse vídeo até o fim, eu vou pedir para você ir lá no grupo agora e comentar um coraçãozinho vermelho, só para eu ver quem está acompanhando as aulas, ok? É um grande prazer ter você aqui e eu quero agradecer imensamente a confiança que você está colocando em mim. Um grande beijo!